Programa Esquenta Carnavalesco 2026, Manaus, comigo mesmo, Nilson Taveira. Uma boa tarde para você que já está aqui na nossa sintonia deste domingo maravilhoso, um domingo ensolarado aqui na cidade de Manaus. Nós estamos com 32 graus, uma sensação térmica de 40 graus, um calor grande em Manaus, com muitas bandas hoje, né? Hoje nós vamos ter muitas bandas carnavalescas fazendo a folia, a alegria e toda aquela algazarra bacana para todos os foliões que se dirigirem aí nos bairros de Manaus para participarem da festança dos blocos carnavalescos aqui na cidade de Manaus. Manaus respira e inspira o carnaval, né? Muitos blocos hoje estarão se apresentando nos bairros de Manaus. Daqui a pouquinho eu vou estar dando para vocês a relação dos blocos que estarão fazendo a festança carnavalesca hoje nos bairros de Manaus. São exatamente 15h08 aqui na grande capital cabocla. E você já está ligadinha no nosso programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus, comigo mesmo, Nilson Taveira, aqui pela Rádio Informativo Web Brasil e também pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo Kawaii e também pelo YouTube. Júnior, mete ficha, que boa live, obrigado querido, um grande abraço. Seja bem-vindo aqui no nosso programa Esquenta Carnavalesco. Alô, Sueli, um grande abraço aí para você que me acompanha também pelo Kawaii, pelo TikTok. Você que me acompanha também pelo meu canal no YouTube, um grande abraço. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus, aqui pela Rádio Informativo Web Brasil e também pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok e também pelo YouTube, né? Muitos blocos carnavalescos, né, estarão se apresentando hoje aqui nos bairros da cidade de Manaus, tá bom, gente? Daqui a pouquinho vou estar passando aqui para todos vocês a relação de todos os blocos que se apresentarão hoje, né, nos bairros aqui na cidade de Manaus. São exatamente 15h11 na grande capital cabocla.
Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Vamos agora para a previsão do tempo. Um feliz domingo, Manaus. Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Boa tarde, Brasil. Domingão começando com aquele clima típico da nossa região, né? Um sol forte pela manhã, um calor intenso ao longo do dia e pancadas de chuva passageira à tarde e à noite. A temperatura mínima de 24 graus e a máxima podendo chegar aos 33 graus aqui na sombra. No momento nós já estamos com 32 graus, umidade alta, então não se esqueça, hidrate-se e leve o guarda-chuva se for sair. Aproveite o domingo para descansar, curtir a família e renovar as energias. E a memória do dia: neste dia, em 2019, o Brasil se entristeceu com o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, que vitimou 10 jovens atletas e deixou 3 feridos. Um momento de reflexão e homenagem a sonhos que jamais serão esquecidos. Projeto Bairro Limpo. Cuidar da cidade é dever de todos. Não jogue lixo nas ruas, preserve praças e igarapés e ajude a manter seu bairro limpo. Uma cidade mais organizada é sinônimo de mais saúde e qualidade de vida. Oferecimento Riscar Pintura. Qualidade, confiança e profissionalismo para transformar seu espaço. Faça do seu negócio um sucesso com quem entende de pintura. Rádio Informativo Web Brasil. Informação, cidadania e música no ar com você. Rádio Informativo Web Brasil, informação, cidadania e memória no ar. Nas primeiras horas da manhã do dia 8 de fevereiro de 2019, um incêndio atingiu o alojamento das categorias de base do Flamengo no centro de treinamento Jorge Elal, conhecido como Ninho do Urubu, no bairro de Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O fogo começou por volta das 5 da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado pouco depois, mas as chamas se espalharam rapidamente pelos dormitórios onde os jovens atletas dormiam. A tragédia resultou na morte de 10 adolescentes, todos jogadores da categoria de base do clube, e deixou 3 sobreviventes feridos que foram resgatados e encaminhados para atendimento médico. O episódio comoveu todo o país. O governo do estado do Rio de Janeiro decretou luto oficial de 3 dias. Clubes, atletas, artistas e autoridades manifestaram solidariedade às famílias. O Flamengo passou a usar faixa de luto no uniforme durante toda a temporada daquele ano, em homenagem aos jovens que tiveram seus sonhos interrompidos. As investigações apontaram a possibilidade de curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, além de questionamentos sobre a estrutura e a documentação do alojamento. O caso gerou processos judiciais e discussões sobre segurança em centros de treinamento esportivo. Hoje, relembrar essa data é também reforçar a importância do cuidado, da responsabilidade e da proteção à vida. Projeto Bairro Limpo.
Cada atitude conta. Não jogue lixo nas ruas, preserve os espaços públicos e ajude a manter nossa cidade mais limpa, segura e saudável para todos. Oferecimento: Riscar Pintura. Qualidade, confiança e acabamento profissional. Transformando ambientes e valorizando seu negócio. A Rádio Informativo Web Brasil, sempre com você, levando informação com responsabilidade. São exatamente 15h18 na grande capital cabocla. Alô, Fact Med, oi para você também, querida, um grande abraço, seja bem-vinda. Jamile Silva, seja bem-vinda, Jamile. Obrigado pela mensagem, um grande abraço, tá bom? Vou seguir você, diz a Jamile. Obrigado, Jamile, um grande abraço, hein? Seja bem-vinda, continue aqui com a gente no nosso programa. O nosso programa Esquenta Carnavalesco, né? Deste domingo ensolarado aqui na cidade de Manaus. Um grande abraço aí para o Marcos Henrique, para o Zequinha, a Gemi e também para todos vocês que estão entrando aqui na nossa live, tá bom, gente? São exatamente 15h19 aqui na grande capital cabocla. Obrigado, Radisson. Grande abraço aí pro meu amigo Radisson Cristino. O Radisson, né? O famoso Radinho, né? Grande abraço, meu amigo Radisson. Não esqueço de vocês, né? Tempos bons que não voltam nunca mais. Que tempo bom que não voltam nunca mais. Que tempo bom que não voltam nunca mais. O Radisson era meu amiguinho de infância, né? Crescemos juntos, foi acho que foi a melhor infância que já existiu no planeta Terra, né? Foi a minha, né? Minha infância foi espetacular, né? Muitos amiguinhos, né? Radisson foi um desses, né? Cresceu comigo lá no Instituto Benjamin Constant, eu, Radisson, Josiane, Janderlan Holanda, Viriato, o Aldo, William, Francisco. O Francisco era o canhão, o canhão do São Francisco, era o canhão do São Francisco, que o nome dele era Francisco, morava no bairro de São Francisco, era canhoto, né? Quando ele ia chutar a bola, ele não tinha piedade de ninguém. O Francisco metia ali a bicuda na bola, que não tinha quem ficasse na frente. O Francisco era de cor, né? Ele era moreninho. O Francisco era moreninho, mas ele era bem gordinho, né? Na aula que nós tivemos no dia 13 de maio, né? 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura. Deixa eu pesquisar aqui, né? O dia da escravatura, nós tivemos uma aula, nossa primeira aula, dia da escravatura. Nós tivemos nossa primeira aula, 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Eu sou bom de decoreba. Que nem diz o meu amigo Radisson Enilson, tem uma memória de elefante. Que eu decorava tudo, mano. Decorava tudo, desde criança. O Radisson, gosto de falar com você, Gabriel Wine. Obrigado, Gabriel, um grande abraço. Quando a gente era criança, né, eu decorava muito porque eu tinha dificuldade na aprendizagem.
Eu tinha dificuldade na aprendizagem, então eu tive que recompensar, né, essa dificuldade de aprender as coisas. Aí eu tive que aprender a decorar, então eu decorava muito, né? Foi a maneira que eu encontrei para dirimir um pouco, né, essa minha dificuldade de aprendizagem. Então eu decorava as coisas, né? Eu tinha facilidade para decorar. Alô, Rael Lourenço, um grande abraço, obrigado, querido. Obrigado, Gabriel. E aí, né, o Hades chegava comigo, que eu tirava nota boa, né? 8, 9, 10 tirava nota boa, né? E o Hades sentava atrás de mim. Eu sempre sentei nas cadeiras da frente, né? Desde a primeira série até o último ano em que eu estudei, né? Até o último ano em que eu estudei, da primeira série até o último ano que eu estudei, sempre na carteira da frente, né? E o Hades me acompanhava aqui na minha cola, né? E ficava me cutucando aqui para me dar cola para ele, né? Teve vezes aí, né, que o Hades tirou nota 10. O Hades tirava nota 10 só na cutucão aqui atrás de mim, né? Então, como eu tinha dificuldade na aprendizagem, né, eu era meio rudezinho para aprender assim, a professora terminava de dar matéria e eu voando no espaço, né? Chegava em casa, eu decorava tudinho, né? Aí eu tinha facilidade de decorar, então eu aprendi a decorar, né? Eu faço uma leitura, eu decoro rápido, né? Aí o Hades me chamava, esse meu amigo Hades, né? Me chamava de memória de elefante, olha. Fala, memória de elefante, porque eu decorava tudo, né? Matérias de... matéria decoreba, que a gente chamava, né? São as decorativas. Matéria de história, matéria de ciências, matéria de geografia. Essas matérias de datas comemorativas, né? Que era Organização e Técnicas, OMC, Organização OMC. Até esqueci o que é OMC, Organização não sei o que Civil. OMC, OSPB, Organização Social e Organização Social e Política do Brasil. Essas matérias de decorar, eu deixava elas um pouco de lado, né? Eu deixava essas matérias de lado, porque eu tinha facilidade de decorar, então quando eu pegava, eu decorava tudo. Então, eu me atinha mais nas matérias, né? Nas matérias de matemática, português, física, química, essas matérias mais difíceis, que eu considerava mais difíceis, né? Já o Hades gostava de matemática, né? O Hades gostava de matemática, essas matérias mais difíceis que eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade de matemática, português, química, física, essas matérias para mim eram horríveis, né? Então eu estudava muito essas matérias. Eu estudava muito matemática, muita física, muita química, muita biologia. Essas matérias difíceis eu estudava muito. Já as matérias decoreba, que a gente chamava, eu deixava um pouco de lado, né? Uma vez, não sei se foi na quinta, ou foi na sexta, ou foi na sétima, não estou mais lembrado. Eu deixei as matérias de decoreba de lado. Quando chegou no último bimestre, eu precisava tirar nota 10 para passar no final do ano. Eu precisava tirar nota 10, porque era assim, no final do ano você tinha que bater 20 pontos, que era 50% da nota máxima, né? A nota máxima era 10 no primeiro bimestre, 10 no segundo bimestre, 10 no terceiro bimestre, 10 no quarto bimestre, eram notas máximas. Você conseguisse 10 nos quatro semestres, nos 4 bimestres, você tinha nota máxima 40, né? Mas se você tirasse 5, 5, 5 e 5, você passava com a nota mínima, que era 20. E aí eu fui para o quarto bimestre com 10 pontos.
Então, para eu atingir a meta mínima de 20 pontos, eu tinha que tirar 10 pontos cravados na prova de geografia, que era de decoreba, né? Aí a professora chegou dentro de sala, né? Olhou assim para mim, bem na frente, eu sentava na primeira cadeira, bem na frente. Ela chegou assim, pegou nos cabelos, deu aquele sorriso que vem bater na orelha, olhando para mim, né? Deu aquela risada de monstrinho de filme de terror, né? Olhando para mim, aí todo mundo... O pessoal todo rindo dentro de sala de aula, porque todo mundo estava sabendo que eu só tinha 10 pontos em 3 bimestres. Eu tinha 10 pontos em geografia em 3 bimestres. Não que eu fosse ruim em geografia, mas porque eu era muito bom em geografia. Eu era tão bom em geografia que eu deixava de escanteio a matéria para estudar matemática, física, para estudar as outras matérias mais difíceis. Aí o pessoal, e a professora rindo de mim, né? Já sabe, né? Já sabe, né? Ela falando pra mim, né? Precisa tirar 10 para passar, né? Cai! Aí abri aquele sorriso, né? Chegou, ficava vermelho. Ficava vermelhão. Não obstante isso, né? Nós tínhamos a gente tinha toda uma matéria do 4º bimestre de geografia e das outras matérias também. Uma matéria grande no 4º bimestre, e ela deu outro sorrisão, né? Quando ela falou em matéria do 4º bimestre, ela deu outro sorrisão, né? Aí, como se dissesse, ainda não é o bastante, ela disse, essa prova vai ter 10 questões. E tome sorriso na cara da professora. E o pessoal, e eu precisando tirar 10 no último bimestre. Aí ela, não obstante, ela disse, são 10, a prova vai ser 10 questões, cada questão vale 1 ponto. Aí o pessoal, só aí já tinha me matado, né, mano? 4º bimestre, é uma matéria zona maceta. Aí, para liquidar a fatura, né, ela disse, vocês estudem, olhando para mim, né? Vocês estudem toda a matéria desde o início do ano, porque eu vou tirar perguntas desde o 1º bimestre. Aí o pessoal... O pessoal rindo de mim, porque eu precisava tirar 10 no último, no último bimestre, né? Que eu só tinha 10 pontos. O mínimo que eu alcançava era o mínimo mesmo, que era 20. Então eu tinha que acertar todas as questões sem errar uma vírgula. Ela fez questão de dizer, né? Se errar uma vírgula, já sabe, né? Ainda tinha isso. Acabou que errasse uma vírgula, já era. Então não podia errar nada, né? No 1º bimestre, nós tínhamos 30 questões, né? Ela deu uma aliviada. Vocês estudem os questionários. 30 questões do 1º bimestre, 30 questões do 2º bimestre, 30 questões do 3º bimestre e 30 questões do 4º bimestre. Somando tudo, 120 perguntas. Aí o pessoal, vocês imaginam, né? Eu precisando tirar 10 no último bimestre em geografia para passar, tinha que estudar a matéria dos 4 bimestres para responder 10 perguntas sem errar uma vírgula. Isso não foi o bastante ainda, né? Pois bem, aí chegou, isso foi no dia, aí ela, para terminar de dar a cacetada com martelo institucional, judiciário, né? Na minha vida, ela decretou, olhando para mim, né? Amanhã é a prova. Putz, vocês imaginam, né? Vocês conseguem imaginar a minha situação? Eu precisando tirar 10 em geografia, tenho que estudar os 4 bimestres para responder 10 perguntas sem errar uma vírgula e tendo decreto, amanhã é a prova. Pelo amor de Deus, gente. Eu saí, quando bateu a campa, às 11 horas, né? 11h30, a nossa aula ia até 11h30.
Quando bateu a campo 11h30, eu saí correndo de dentro de sala de aula, desesperado. Eu tinha um compromisso comigo, eu fiz um compromisso como estudante. Vou contar para vocês o meu compromisso. Pela primeira vez na minha vida, eu vou contar um voto que eu fiz comigo mesmo. Eu fiz um voto quando eu era criancinha. Eu fiz um voto comigo mesmo, porque o papai teve uma conversa comigo, pediu para eu estudar. E aí eu disse assim, eu farei de tudo. E farei de tudo para nunca ir para recuperação, nunca repetir de ano. Esse foi o voto que eu fiz como estudante, de nunca repetir uma série. E nunca repeti, graças a Deus. Fiz esse voto comigo mesmo, de nunca repetir. Fala, Diego Patrick, conte as bênçãos. Eu fiz um voto de nunca repetir nenhuma série. E para isso eu tive que estudar. Vida de estudante não é fácil, né? Quando alguém chegar com você assim, não, porque estudante é uma coisa séria, seríssima. Você rala, você se mortifica, você se torna um Cristo, porque você tem que abdicar muitas coisas na sua vida. Você tem que abdicar a sua voltinha, você tem que abdicar a namorada, você tem que abdicar o seu futebol, você tem que abdicar as suas festas. Ou seja, você vê todo mundo fazer aquilo que você queria fazer e não pode porque precisa estudar para poder passar no final de ano. Ser estudante não é brincadeira, é um palhaço quem diz que estudar é brincadeira, tá bom? Porque estudar, eu sei o que é estudar porque eu estudei. Então eu fiz esse voto de estudar para nunca repetir uma série. E graças a Deus, Deus me abençoou, porque sempre eu orava, né? Sempre eu fazia minha oração, estudava muito e fazia minha oração antes das provas, né? E eu fui para a última prova no final do ano, em geografia, que era matéria de decoreba para mim. Precisando tirar 10 pontos e não podia errar uma vírgula. Gente, os textos de resposta de cada pergunta que a professora passou dava metade da folha. Para quebrar meu galho, né? Ela cismou comigo que eu não ia passar, que eu tinha que ficar reprovado, né? Inclusive ela chegou até a chamar a mamãe, ela me deu o papelzinho, né, assinado pela diretoria. Nilson, entrega esse papel para sua mãe que eu preciso falar com ela. Eu peguei e dei para a mamãe, né, que eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu tinha condições de passar, entreguei para a mamãe. No outro dia a mamãe foi lá, e quando a mamãe chegou e ia entrando no colégio, a professora ia passando, né? Dona Adel, eu queria falar com a senhora mesmo. Ela atendeu a mamãe no corredor, não levou nem a mamãe lá para dentro, para a sala dos professores, para a sala da diretoria, nada. Dona Adel, eu quero falar com a senhora. O seu filho, o Nilson, ele não está estudando a minha matéria. Dona Adel, o que está acontecendo com o seu filho? Dona Adel, pelo amor de Deus, esse menino está tirando nota baixa na minha matéria. O que está acontecendo, Dona Adel, pelo amor de Deus? Só que ela não sabia que eu estava deixando a matéria dela de propósito de lado para eu poder estudar matemática. Eu era rude em matemática. Então eu precisava abdicar de algumas matérias que eu tinha mais facilidade, né? Aí eu estudava matemática, estudava o português também, que era difícil para mim, estudava química e também física, né? Essa é a matéria mais difícil. Mano, mas essa professora descascou o abacaxi e eu olhando assim pra ela, né? Olhando ela falando pra mamãe, ele não tá estudando a minha matéria, Dona Del, o que é que tá acontecendo com esse menino? E a mamãe olhando e olhando pra ela. Aí a mamãe, tá, professora, pode deixar que eu vou conversar com ele, porque ele estuda lá em casa, mas eu não sei o que tá acontecendo. A professora descascou abacaxi para a mamãe lá. A mamãe deve se lembrar disso, professora de geografia. Inclusive, depois eu descobri que essa professora era tia de um amigo meu que morava lá perto de casa, do meu amigo advogado Marcelo Lima. Um grande abraço para meu amigo Marcelo Lima, né? Crescemos juntos lá no bairro do Aleixo. Marcelo é advogado. E aí
essa professora era tia do Marcelo. Uma vez eu encontrei ela lá na casa do Marcelo. Eu, professora, é Nilson, eu moro aqui perto, é mesmo? Aí o Marcelo disse, ela é minha tia. Ah, é da tia. Então ela deve ter, ó, pro Marcelo. Marcelo, esse menino não estuda porque só tá tirando nota baixa, né? Deve ter falado alguma coisa pro Marcelo, né? O Marcelo é um grande amigo meu, né, de infância. Eu tenho o Marcelo como sempre tive o Marcelo como irmão, né? E Marcelo era um irmão para mim, sempre considerei ele como irmão. Marcelo chegou aí para Agulhas Negras, né? Lá no Rio de Janeiro, ele passou no concurso aqui em Manaus, do Exército, né? Academia das Agulhas Negras. Aí se formou advogado. Hoje Marcelo é um grande advogado aqui em Manaus, né? Essa minha professora de geografia eu não sabia, era a tia do Marcelo. E aí ela mandou chamar minha mãe, né? A mamãe ainda deve se lembrar disso. Mas descascou abacaxi. Dona Del, o que está acontecendo com seu filho? Dona Del, sua nota baixa na minha matéria. Dona Del, ele não estuda, o que está acontecendo? Mas não é que eu não estudava, é que eu deixava um pouco de lado a matéria dela para estudar as matérias que eu achava mais difícil, né? E aí eu consegui passar nas matérias mais difíceis, né? Só que no último bimestre eu precisava tirar nota máxima na matéria da professora de geografia. E ela fez todo esse processo, né? Para que eu não passasse. Eu precisava estudar as matérias dos 4 bimestres. Seriam 120 perguntas de geografia. Das 120 perguntas ela iria tirar 10 e tirou as 10 mais robustas, né? A que tinha a resposta mais grande. E aí ela disse, amanhã é a prova. Então me pegou de surpresa, né? Quando bateu a campainha eu saí correndo para casa. E lá em casa, né? Peguei um caderno e copiei todas as perguntas do primeiro bimestre, todas as perguntas do segundo bimestre, todas as perguntas do terceiro bimestre, todas as perguntas do quarto bimestre. Terminei de copiar tudo isso, eram umas 5 horas da tarde, copiando as perguntas e respondendo, copiando e respondendo. Quando deu 5 horas da tarde, eu dei uma respirada, me lembro como se fosse hoje. Coloquei uma mesinha lá fora de casa, uma mesinha que a mamãe fazia unha, né? Ela tinha cliente de fazer unha, botei a mesinha dela lá fora, copiei as perguntas, suando que nem um Cristo no Calvário. E copiando lá as perguntas. 5 horas eu terminei, olhei para o céu, aí pedi proteção e ajuda de Deus, né? Meu Deus, me ajuda. E aí começou meu calvário das 5 da tarde até 3 horas da manhã. Lendo, relendo e decorando aquelas 120 perguntas. Lendo e relendo aquelas perguntas. Tinha uma que dava metade da folha. E aquela ali eu disse, com certeza, né? Do jeito que ela tá igual o Pôncio Pilatos... Ela estava igual Pôncio Pilatos para mim, a professora. Com certeza essa pergunta aqui, tinha uma pergunta, né, acho que era do primeiro bimestre, que era desse tamanho a resposta. Eu digo, essa aqui não tem escapatória, com certeza ela vai passar. E aí, mano, quando chegava naquela pergunta, eu parava quase 1 hora ali, para relembrar, vírgula por vírgula, para relembrar a palavra que dava sequência ao enunciado, porque às vezes eu decorava aqui quando eu decorava e repetia, né? O ponto culminante do Brasil tem 14 mil e tal de altitude, e aí vírgula, e aí engatava naquela palavra que só precisava lembrar aquela palavra para continuar o enunciado, e ali eu perdia um tempão até que eu me lembrava e continuava. E aí quando deu 3 horas da manhã, olha, eu estava afiado, parecia assim, foi Sansão lutou com Golias, né? Quem foi aquele que derrubou todas as colunas lá do pórtico? Como é que foi? Sansão, foi? Foi Sansão, né?
Tava igual o Sansão, porrudo, maceta, robusto, grandioso. Consegui decorar todas as perguntas, né? E cheguei lá no colégio assoviando, como quem não queria, né? E todo mundo olhava pra mim, dava aquele sorriso, né? Vocês imaginam, né? Aquele sorrisozinho bacana, e eu, mas me tremendo todinho, né? Chegou na hora da prova, a professora chegou, né? E já foi daquele jeito, né? Distribuiu tudinho, e o olho desse tamanho pra cima de mim. Não tirava o olho. Ela sentava, né, na cadeira dela e ficava assim, ó, olhando eu bem na frente. Sentava na cadeira bem na frente, né? Primeira pergunta, eu... Segunda, terceira, décima, terminei tudinho, olhei para ela, fazendo de conta que não sabia de nada. O Radisson me cutucando aqui, eu me afastando por aqui, me rebolando por aqui. Eu e o Radisson tiramos 10. Radisson se lembra dessa história, né, Radisson? E aí, gente, foi aquele para acertar, né? Consegui passar com 10 em geografia, foi a... Essa professora, uma vez eu encontrei ela lá no supermercado grande aqui em Manaus, chamado Lobras. Faliu a Lobras, né? A Lobras era uma loja que tinha em todo o Brasil, lojas brasileiras, tinha em todo o Brasil, e aqui em Manaus tinha. Quando eu cheguei lá, eu e o Radisson, acho que era eu e o Radisson, nós fomos lá na Lobras. Eu sei que eu estava com um dos meninos lá da escola, eu acho que era o Radisson. Nós chegamos lá na Lobras, a professora estava lá, ela e outra professora. Ela dizia, foi esse aí o aluno que eu te falei, foi esse aluno aí, foi esse aluno que eu tinha passado na matéria dela. Ela tinha decretado que eu não ia passar, porque eu precisava de 10 e não podia errar uma vírgula, e ela botou todas as matérias desde o primeiro bimestre e eu tirei 10. E o Radisson que está atrás de mim também tirou 10, né? E essa história, né, ficou marcada aqui na minha vida até hoje, né? Um grande abraço para minha professora de geografia, né? Outra professora também que eu deixava a matéria dela era professora de história, né? Excelente professora de história. Nunca tive várias professoras e professores de história, mas aquela eu nunca esqueço, né? Até porque era decoreba, e eu sentava na frente, e ela lia todo o texto da nossa matéria, ela fazia questão de ler. Acompanhe comigo. Ela sentava e começava a ler toda a matéria, ela lia todinha. Aí ela perguntava, vocês entenderam? Eu gostaria que vocês explicassem. Eu explicava tudinho para ela a matéria, né? Então, mas eu sempre deixava a matéria de geografia, história, que eu deixava de lado para estudar as que eu tinha mais dificuldade. Era matemática, português, né, química, física, essas matérias aí eu estudava muito, porque eu tinha dificuldade. Agora, matéria decoreba, que eu considerava que eu decorava muito, né, história, geografia, essas matérias aí eu deixava para meio de escanteio, né. História eu sempre tive notas boas. A única que eu vacilei um pouco foi geografia, mas porque eu sabia que eu ia passar. São exatamente 15 horas e 45 minutos na grande capital cabocla. Vamos agora, cadê? Rádio Informativo Web Brasil, informação cultural e cidadania no ar. Festival Folclórico de Parintins, o maior espetáculo cultural a céu aberto do mundo, direto do coração da Amazônia, na ilha de Parintins. Acontece um dos eventos mais grandiosos do planeta. O Festival Folclórico de Parintins é reconhecido como o maior festival folclórico do mundo, reunindo tradição, arte, música, dança e emoção em uma disputa histórica que move multidões. De um lado, o boi caprichoso, do outro, o boi garantido. Durante 3 noites inesquecíveis, os bois se enfrentam no bombódromo com alegorias gigantes,
coreografias impressionantes, toadas marcantes e espetáculos que encantam o Brasil e o mundo. Uma tradição que nasceu no início do século passado e hoje é símbolo da identidade e do orgulho do povo amazonense. Destaque especial a ex-BBB e Cunhamporanga do Garantido, Isabelle Nogueira, é a embaixadora oficial do Festival de Parintins, título concedido pela Prefeitura Municipal. Conhecida como a Cunhamporanga do Brasil, Isabelle tem levado a cultura do boi-bumbá para todo o país, promovendo a união entre as torcidas e valorizando a força da mulher indígena e amazônica em grandes eventos nacionais. É Parintins mostrando ao mundo a potência da nossa cultura. Projeto Bairro Limpo. Nova campanha no ar. Seja uma pessoa legal. Junte seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é responsabilidade de todos. Oferecimento Riscar Pintura. Qualidade, confiança e acabamento profissional. Transformando ambientes e valorizando seu espaço. Rádio Informativo Web Brasil, a voz da cultura amazônica com você todos os dias. Rádio Informativo Web Brasil, esporte, cidadania e informação no ar. Decisão do Barezão Sicredi 2026. Amazonas Futebol Clube e Nacional Futebol Clube entram em campo neste domingo às 5 da tarde na Arena da Amazônia para decidir o primeiro turno do Campeonato Amazonense Série A. De um lado, a tradição centenária, do outro, a força da nova potência do futebol baré. Nacional Futebol Clube, fundado em 1913, o Leão da Vila Municipal é o maior campeão estadual da história, com 43 títulos. Um clube que carrega mais de um século de glórias, paixão e uma torcida fiel. O Amazonas Futebol Clube, a onça pintada da Zona Leste, é a revelação do futebol amazonense. Criado em 2019, já conquistou títulos importantes, incluindo a Série C do Campeonato Brasileiro, sendo o único clube do estado com taça nacional. O duelo é a reedição de uma rivalidade recente que já decidiu campeonatos e promete fortes emoções dentro das quatro linhas. Palco da decisão, Arena da Amazônia, com capacidade para mais de 44 mil torcedores. O estádio é símbolo do esporte no norte do Brasil, palco de jogos da Copa do Mundo de 2014 e das grandes finais do nosso futebol. Domingo é dia de casa cheia, festa nas arquibancadas e bola rolando no templo sagrado do futebol amazonense. Projeto Bairro Limpo. Cuide da sua vida e da sua comunidade. Não jogue lixo nas ruas. Diga não às drogas. Escolha saúde, esporte e cidadania. Oferecimento Riscar Pintura. Qualidade, confiança e acabamento profissional, transformando espaços e valorizando negócios. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Vamos agora para o Carnaval 2026. Já está tomando conta de Manaus. A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult, divulgou o calendário oficial das bandas e blocos de rua. É cultura popular, alegria,
e geração de emprego movimentando todas as zonas da cidade. Com palco, som, iluminação, segurança e toda a infraestrutura necessária, a festa chega forte nos bairros, fortalecendo o comércio, o turismo e a economia criativa da nossa capital. Programação deste domingo, dia 8 de fevereiro. A banda do Mequinaldo estará se apresentando hoje no bairro da Alvorada. A banda Bem Fazer Folia também vai se apresentar hoje lá no bairro da Glória. A banda do Papa Sopa se apresenta no bairro do Parque 10. O bloco do Largo se apresenta no Centro Histórico de Manaus. A banda do Álcool se apresenta na Cachoeirinha. A banda do Tel se apresenta no centro. A banda do Bloco da Grana se apresenta no centro. A banda do Boulevard se apresenta hoje na Praça 14. E a banda da Baixa da Égua se apresenta no querido bairro de Educandos. É a cidade inteira na folia, com organização, segurança e muita animação. E neste fim de semana também celebramos o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, reforçando o respeito à história, à cultura e à resistência dos povos originários. As lendas do Curupira e do Caipora nos lembram: proteger a floresta é proteger a vida. Projeto Bairro Limpo, faça parte da festa. Junte seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é responsabilidade de todos. E atenção, se for beber, não dirija. Celebre com alegria e responsabilidade. Oferecimento: Riscar Pintura, faça do seu negócio um sucesso! Rádio Informativo Web Brasil, informação, cultura, alegria e cidadania com você o tempo todo. São exatamente 15 horas e 54 minutos na grande capital cabocla. E você está ligadinha no programa Esquenta Carnavalesco 2026, Manaus, comigo mesmo, Nilson Taveira da Silva, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, Taveirinha, seja bem-vindo. Alô, Cristiano Magalhães, seja bem-vindo. Alô, Sameiro Ramalho, Silva Manuel. Grande abraço. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Doces da Nátia. Alô, Gelson Story, um grande abraço, seja bem-vindo. Thaísa Silva, um grande abraço, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, sejam bem-vindos, tá bom? Hoje nós teremos aí várias bandas, né? Aqui na programação deste domingo, dia 8 de fevereiro de 2026. Você que está querendo aí dar aquela esticada nos ossos, né? Fazer os ossos remelexer para um lado e para o outro. Você que deseja aí se espreguiçar,
nada mais justo do que participar, né, de um bloco de carnaval hoje. E hoje, muitos blocos estarão aí fazendo alegria, né, dos foliões aqui na cidade de Manaus. Vou repetir aqui a programação deste domingo, 8 de fevereiro. Vamos ter a banda do Mequinaldo, banda do Mequinaldo lá no bairro da Alvorada, banda do Bem Fazer Folia no bairro da Glória, banda do Papa Sopa no Parque 10, banda do Bloco do Largo no centro de Manaus, a banda do Álcool na Cachoeirinha, a banda do Theo no centro, o Bloco da Grana no centro, a banda do Boulevard no bairro da Praça 14 e a querida banda da Baixa da Égua no querido bairro do Educandos. Então hoje recheado de bandas, né, para você se divertir. Mas lembre-se, se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija, tá bom? Muito cuidado, gente. Vamos se divertir com respeito, né? Neste Carnaval Manaus 2025, né? Tudo patrocinado pela Prefeitura de Manaus, que está apresentando aí bandas e blocos de rua para fazer a alegria de toda a moçada querida de Manaus e de toda a rapaziada que gosta aí de se divertir, tá bom? Se divertir com alegria, com respeito e com responsabilidade, tá bom? Até porque, né, a vida continua depois das festas, a vida continua depois do carnaval. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. A Rádio Informativo Web Brasil está com você todos os dias, levando informação, fé, cultura, esporte e muita música boa, com uma programação especial feita para acompanhar sua rotina do amanhecer até a noite. Confira agora a nossa programação. De segunda a sexta-feira, nós temos das 4 às 6 horas da manhã o programa Tempo de Oração. Comece o dia com fé, reflexão e mensagens de esperança para fortalecer o coração. Das 6 às 7 da manhã, o programa Esporte no Ar. Os destaques do esporte local, regional e nacional, com notícias e resultados. Das 7 às 8 da manhã, a reprise do programa A Voz do Projeto. As principais notícias e assuntos que movimentam a cidade. Das 8 às 9 da manhã, notícias do governo federal, serviços, utilidade pública e informações oficiais para você ficar bem informado. Das 11 às 12 horas, reprise do programa A Voz do Projeto, mais informação e cidadania para a sua manhã. Das 12 às 13 horas, o programa O Canto dos Ancestrais, cultura, identidade e musicalidade valorizando nossas raízes amazônicas. Das 17 às 18 horas, o programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira. Projetos sociais, ações comunitárias e prestação de serviço à população. Das 18 às 19 horas, notícias do governo federal, atualizações importantes para toda a população. Das 19 às 21 horas, o programa Samba no Pé, alegria, ritmo
e o melhor do samba brasileiro para animar sua noite. Das 21 às 23 horas, o programa Romance e Emoções, as canções mais românticas para embalar o seu coração. E no fim de semana tem mais, o programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus, sábados e domingos, das 15 às 16 horas, bandas, blocos, informações e toda a energia do carnaval amazonense. Cultura e consciência caminham juntas. Valorizamos o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, celebrando a resistência dos povos originários e as lendas do Curupira e do Caipora, guardiões da floresta e do meio ambiente. Faça a sua parte pela cidade. O projeto Bairro Limpo reforça a campanha. Seja uma pessoa legal. Junte seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Se for beber, não dirija. Diversão com responsabilidade é essencial. Oferecimento Riscar Pintura. Faça do seu negócio um sucesso. Rádio Informativo Web Brasil, conectando você com a informação, a cultura e a cidadania. 24 horas no ar. São exatamente 16 horas e 3 minutos na grande capital cabocla. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. E no fim de semana tem mais Manaus, o nosso programa Esquenta Carnavalesco 2026, todo sábado e domingo, das 3 às 4 da tarde. É 1 hora de pura alegria com bandas, blocos, entrevistas, informações e toda a energia contagiante do carnaval amazonense, levando o clima da folia direto para você. Tem samba, marchinhas, cultura popular e a vibração das ruas ecoando no seu rádio. E a gente também reforça o respeito às nossas raízes, celebrando o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, valorizando a história, a resistência e a sabedoria dos povos originários. As lendas do Curupira e do Caipora, guardiões da floresta, lembram: cuidar da natureza é cuidar da nossa casa. Faça a sua parte na festa. O projeto Bairro Limpo reforça a campanha. Seja uma pessoa legal. Junte seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Se for beber, não dirija. Diversão com responsabilidade é essencial. Oferecimento Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Rádio Informativo Web Brasil, cultura, consciência e alegria com você o tempo todo. E o nosso programa Esquenta Carnavalesco 2026 Manaus de hoje vai ficando por aqui, né? Sempre agradecendo ao Papai do Céu
por todas as suas bênçãos e por todas as suas graças recebidas no dia de hoje. Tá bom, gente? Bom carnaval para todos, divirtam-se com responsabilidade. Um grande abraço e fiquem todos na paz de Deus.